Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de dar os avisos, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos para fechar os olhos, relaxar o corpo e tranquilizar a nossa mente. Abrir os portões das nossas almas, abrir os nossos corações para as boas vibrações, para a luz do Cristo, que sai do seu coração e alcança as profundezas das nossas almas. Que o Cristo possa encontrar as portas e as janelas abertas, não só da nossa casa física, mas também da nossa casa mental. E que a sua luz possa encontrar cada cantinho, sublimando as energias, nos trazendo mais paz, um ambiente mais propício para o equilíbrio e para o amor. E que possamos sempre hastear a bandeira da paz nos nossos corações, optando pela benevolência, pela generosidade, esquivando-se dos atos de violência e de incompreensões. Que possamos assumir a postura de tolerância e o sublime ensinamento de Jesus, de amar ao próximo como Ele nos amou. Permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então antes de começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vou passar alguns recadinhos. O primeiro é para gente, quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Clica no botãozinho aqui embaixo da telinha do nosso computador ou do nosso celular. Vai ter a opção de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ajuda muito a divulgar as mensagens aqui colocadas nesse canal. Se você gostou, ou melhor, se você gostar do vídeo e da nossa conversa, você pode também clicar aqui embaixo em gostei, né? E se você também quiser, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Basta você clicar aqui embaixo também e você consegue compartilhar e mandar esse vídeo para outras pessoas, tá certo? Não se esqueçam também de pegar uma água para que essa água possa ser fluidificada. Nós temos sempre esse costume e até mesmo uma orientação por parte dos nossos amigos benfeitores, que a gente deixe sempre uma água aí para a gente receber os nossos remédios, não só para o corpo físico, mas também para a alma, principalmente para a nossa alma. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai tentando, né, angariar as boas energias, e a espiritualidade, com certeza, coloca o remedinho necessário ali para nós. Lembrando também que a evangelização infantil tem começado, né? O vídeo novo é postado às 9h45 da manhã. Então, os pais, né, que porventura se interessarem, podem colocar as crianças aí a partir de 9h45. Começa aí o vídeo da evangelização infantil, o que é muito bacana e proveitoso para as nossas crianças. Nós não podemos nos esquecer que uma criança é um espírito milenar que está reencarnando, que está chegando e que, portanto, nós precisamos considerar também essa parte da educação espiritual, não é? E é isso, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. Um tema talvez hoje um pouco complicadinho para alguns, um certo tabu para outros, mas é necessário que falemos sobre as influências espirituais. Muito comumente nós chamamos, e até mesmo a doutrina espírita, em algumas publicações relevantes, chama essas influências, quando elas são desconstrutivas,
chama isso de obsessão. Então, não é raro nós encontrarmos alguém dizendo, chega no centro espírita, dizendo que está obsidiado. Olha, Lucas, eu estou obsidiado. Isso não é raro, não é? E quase sempre a gente tenta entender aquele processo, né? E cada dia mais a gente precisa ter estudo e entendimento e compreensão em relação ao que de fato se apresenta como sendo um processo obsessivo. Eu, particularmente, prefiro a palavra influência, não é? E como toda influência, ela pode ser construtiva ou desconstrutiva, né? Então eu prefiro partir desse pressuposto de que todos nós temos processos de influência, que nós eventualmente somos influenciados e eventualmente influenciamos um outro ser, seja ele encarnado ou desencarnado. E aí, a partir desse pressuposto, a gente escala, né, para compreender, vez ou outra, esses processos de influências narrados aí pela doutrina espírita e que se encontram, né, aos montes nos centros espíritas, não é? Então a gente precisa entender que o ser humano, por sua natureza ali, pelo seu aspecto psíquico, ele é realmente um ser bastante influenciável, não é? Nós temos diversos exemplos, mas diversos mesmo, em relação a essa questão de nós tomarmos as decisões das nossas vidas quase sempre com base em processos muito mais emocionais do que racionais, não é? Se nós formos, por exemplo, e todo mundo sabe disso, se nós formos, por exemplo, num supermercado com fome, há uma chance enorme de a minha compra ser exagerada. Por quê? Porque o meu ser, a minha psique, né, o meu cérebro, ele vai me fazer tomar algumas atitudes e tomar algumas decisões com base naquilo que eu estou sentindo naquele momento. E quase sempre a gente não faz essa ponderação, né? Bom, eu estou com fome, então embora eu queira comer tudo que está aqui, eu com certeza daqui a algumas horas, quando eu estiver já alimentado, eu não vou mais querer todo esse alimento que eu comprei. Então, quase sempre nas nossas tomadas de decisões, a gente faz opções emocionais, não é? Muitas vezes opções, né, ou escolhas que partem de uma influência externa, né? Quantos de nós já fomos às compras aí atrás de um produto porque a gente viu uma propaganda bacana na televisão, não é? Quantos de nós não nos deixamos levar aí pelo marketing, não é, das coisas e acabamos comprando um produto ou outro. Às vezes a gente até queria comprar, mas não tinha oportunidade. Quando vem aquele marketing, a gente vai atrás e compra, não é? Então, desde muito cedo, alguns já perceberam isso e começaram, né, a instituir esse mecanismo aí de influência no mercado consumerista, né? Entenderam a natureza humana. Uma pessoa bastante influente sobre o assunto é um economista chamado Richard Taylor. Ele, inclusive, ganhou um Nobel de Economia, se eu não me engano, em 2014, 2016, não tenho a data exata, mas ele, de fato, a tese dele, né, um dos fundamentos da tese dele é justamente essa: nós não somos essa espécie extremamente racional no momento de tomadas de decisões do nosso dia a dia. Muito pelo contrário,
nós somos uma espécie emocional, não é? Porque a gente acaba conduzindo as nossas decisões, as escolhas do nosso dia a dia, muito mais com base naquilo que eu estou sentindo, muito mais naquilo que eu estou muito mais com base naquilo que está me emocionando, né? Então, basicamente, essa é a premissa para nos entendermos, né, como seres influenciáveis. E nós conseguimos, então, influenciar pessoas, nós nos influenciamos todos os dias, né? Eu ainda não estou tratando aqui de influenciações de encarnados, de desencarnados em relação a encarnados, né? Eu ainda não estou tratando disso. Eu só estou mostrando, né, e essa conversa a gente precisa ter, que é algo natural, é algo do ser humano que naturalmente ele queira influenciar e naturalmente ele seja influenciado aí no seu dia a dia. Quantos de nós já conseguimos, né, convencer uma outra pessoa em relação a uma decisão importante na vida dela, através do diálogo, através do exemplo? Então, vez ou outra a gente usa muito o diálogo, que a gente chama de diálogo fraterno, né, para fazer com que a pessoa às vezes entenda o problema da vida dela, fazer com que ela escute outras pessoas, ou então fazer com que ela busque um profissional. Ou seja, na medida que a gente vai se utilizando dessa linguagem, desse diálogo, né, a gente no fundo está influenciando essa pessoa por meio da nossa linguagem a tomar uma decisão diferente, ou pelo menos a ponderar essas informações que ela recebe durante a tomada de decisão dela. Nós fazemos isso todos os dias, né? Se você é vendedor, então você faz isso com muita frequência, não só de produtos, mas se você vende um serviço, não é? A gente faz isso muito em família, quando a gente vai conversar com um determinado familiar sobre uma decisão ou outra, uma atitude ou outra. Então isso é algo extremamente comum, isso faz parte da nossa rotina. Tem muitas experiências bacanas, inclusive no livro do Richard Taylor, ele cita uma experiência interessante, uma experiência bastante simples, né? Basicamente 10 pessoas entram numa sala e começam a ter ali a imagem numa tela, né, de objetos, né, de diferentes tamanhos, objeto A, B ou C, né? Vamos supor uma corda A que é maior que a B, que é maior que a C, né? E dessas 10 pessoas, uma dessas é um ator, estimulado pelos cientistas a fazer uma escolha de contrassenso, não é? Uma escolha que não seria aquela escolha mais racional a ser feita. Então, dessas 10 pessoas, 9 são pessoas comuns, uma é ator, e as pessoas comuns elas não sabem que há um ator ali no meio, né? E aí, quando os cientistas eles começam a experiência perguntando para as pessoas, olha, qual corda é maior, A, B ou C? Todas as pessoas falam, de fato, a corda A é bem maior que a B, que é maior que a C, né? Mas quando esse ator começa respondendo, né, e ele, claro, né, estimulado pelos cientistas, orientado pelos cientistas, ele escolhe uma opção diferente daquela mais racional. Poxa, eu estou vendo, né, o objeto é maior, o objeto A é maior que o B, que é maior que o C. Mas o ator estimulado pelos cientistas, ele escolhe um dos outros dois, né, o B ou o C. E isso acaba influenciando nas decisões seguintes dos demais, né? Ele começa, em seguida, uma outra pessoa, no momento de escolher e dar a informação de qual objeto seria maior, essa outra pessoa acaba sendo influenciada por aquela decisão primeira que foi combinada com os cientistas, né? Isso, claro, não afeta a maioria, é uma pequena parcela de pessoas ali, das 9, né? Uma pequena parcela que se sente influenciada a tal ponto de escolher
uma outra opção, mesmo vendo, né? Mesmo tendo a análise ali fática, mesmo tendo ali a visão do objeto à sua frente. E isso explica muito, né, assim, a nossa capacidade que às vezes a gente tem de não querer ou não enxergar a realidade. Às vezes nós temos uma capacidade tão grande de ser influenciado que a gente se anula para a realidade, né? Quantas vezes a gente já não se deparou com situações em que a gente fala, nossa, mas a pessoa não é possível que ela não está vendo isso, né? Ou quantas vezes nós já não nos colocamos nessa situação de chegar alguém e falar, não é possível, você não está vendo a realidade das coisas, o que está acontecendo, né? Vez ou outra é porque nós estamos ali num processo de torpor, né? Acreditando quase que numa realidade paralela ali, porque nós estamos intimamente influenciados por alguma outra ideia, né? Isso acontece no campo das ideias, acontece muito na religião, na política, enfim. Isso vem acompanhando o ser humano e, vez ou outra, a gente se deixa influenciar tanto que a gente acaba perdendo um pouco a noção da realidade em alguma área da nossa vida. Bom, se o ser humano é assim, né, é claro, se nós, nas nossas relações de encarnados para encarnados, nos deixamos influenciar e influenciamos o próximo, claro que quando a gente desencarna, a gente continua esses processos, né? E muitas vezes são processos legítimos utilizados pela espiritualidade amiga de nos estimular para um determinado campo amoroso da vida, né? Da mesma forma que nós encarnados, às vezes sentamos um familiar e conversamos com ele, muitas vezes apelamos para as emoções mais profundas, né? Quem aqui nunca foi conversar com um irmão, com uma irmã e falou da mãe, né? Olha, minha irmã, nossa mãe, você se lembra naquela época sofrida da nossa vida, que nossa mãe fez isso, isso e aquilo, né? Olha, nós estamos mexendo com as emoções mais profundas, né, daquela pessoa, remetendo ele a lembranças da mãe. Enfim, vez ou outra a gente faz isso para tentar esclarecer ou dar equilíbrio ou tentar subsidiar aquela pessoa que a gente gosta para uma boa tomada de decisão, não é? A gente faz isso com uma certa frequência quando a gente vai conversar com um familiar, com um amigo, né? Ora, a espiritualidade também, né, se trabalha desta forma. E aí, o meio de comunicação, né, é claro, ele não é mais físico. Esse meio de comunicação ele já não é mais físico. Ele passa a ser um processo muito mais tênue de identificação de campos mentais e emocionais. Então, para a gente começar a expandir e a entender esse processo de influenciação, primeiro ponto, a gente precisa saber que esse processo está intimamente ligado com a nossa emoção. Aqui eu tenho até um livro, Mecanismos da Mediunidade, né? É uma psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Esse é o mecanismo, tá? Não é Nos Domínios da Mediunidade, é o mecanismos. Tem um outro livro chamado Nos Domínios, né? E André Luiz vai colocar aqui para nós que no capítulo 24, né, que em face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, ele está colocando aqui que essa condição que nós temos, não é, de pensar, de nos emocionar,
que isso faz, né, fecundar em outros, né, de forma feliz ou infeliz, esse mesmo tipo de vibração, né? A gente primeiro pensa, emociona, isso interage no nosso íntimo, mas a gente acaba também levando, né, para o nosso meio tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente. Então, basicamente, o que a espiritualidade coloca para nós é que na medida que a gente vai pensando, que a gente vai se emocionando, que a gente vai sentindo, isso vai fazendo com que a gente estabeleça um campo. Então, se a gente partir da premissa que André Luiz nos coloca, que o pensamento, as emoções, os sentimentos, eles são ondas, não é? Que a gente vai emitindo com base nas nossas características mais espirituais, não com o nosso corpo físico grosseiro, mas com os nossos corpos mais sutis. Nós temos corpos sutis que se aproximam um pouco mais dessa característica mais espiritual, não é? Então esses corpos, à medida que a gente vai pensando, que a gente vai sentindo, que a gente vai se emocionando, a gente vai espargindo, espalhando essas ondas. E claro, essas ondas, né, o produto dessas ondas são ondas de força e isso gera um campo. E o campo nada mais é do que o espaço, né, de atuação dessas forças, dessas ondas mentais e dessas ondas de sentimentos ou de emoções. Quer ver um jeito fácil de nós entendermos isso? Quando eu dou um grito, não é? Ora, o que é esse grito? Na verdade, são as minhas cordas vocais ali expulsando o ar, vibrando, né, esse ar, e ele passa a se propagar pelo ar e chega aí no ouvido, né, das pessoas, e o cérebro dessas pessoas vai interpretar. Ou seja, são ondas sonoras, né, que vão se reverberando aí no ar e chega até as pessoas, elas escutam o grito. Mas algumas pessoas, a depender da distância, elas não estão escutando o meu grito, né? Elas estão muito longe, ou seja, elas estão fora do meu campo, né? Elas não vão perceber, né? No mundo espiritual, nós temos essas ondas, mas é claro, elas não viajam no ar, elas viajam através de uma substância que Kardec postula, principalmente no livro dos médiuns, né? Ele fala muito sobre o fluido cósmico universal, como se estivéssemos todos mergulhados dentro de um grande fluido, e esse fluido então vai reverberar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí não tem muita limitação de espaço, né? Ao contrário do som, essa onda mental e emocional, ela alcança pessoas nas mais distantes regiões, de forma que o que vai determinar o alcance ou não, né, vai ser justamente a sintonia que nós estivermos operando. Então, basicamente, se eu estiver em um estado um pouco mais equilibrado, com pensamentos tranquilos, serenos, pacíficos, com emoções saudáveis, então eu estou num ambiente um pouco mais tranquilo. Logicamente, eu estou emitindo ondas mais suaves para o espírito. Essas ondas formam um campo mais propício para entrar em sintonia com outras consciências encarnadas ou desencarnadas, e aqui, né, outros espíritos, né, vamos dar o nome, né, que estejam na mesma sintonia, calma, tranquila, equilibrada. Então perceba que o nosso pensamento e a nossa emoção, ela é determinante para a nossa viagem, né, a nossa viagem terrestre, para o nosso amadurecimento, porque isso vai delimitar
é muito a minha sintonia e as interações que eu vou receber de fora, não é? E assim, todos nós temos, né, as nossas amizades. Nós temos aqui no meio físico as nossas amizades, convivemos, conversamos com frequência, gostamos, né, dos nossos amigos, e isso através de uma influência mútua. Ora, seu amigo dá uma opinião, você dá a sua, e na medida que o tempo vai passando, vocês vão tendo, né, essa simbiose de pensamentos, alguns com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, mas existe em algum ponto uma sintonia entre você e as suas amizades, entre as minhas amizades, né, e eu, esse espírito. Então, se a gente compreender que com base no nosso jeito, na nossa conversa, na nossa forma de pensar o mundo, eu estou angariando amizades que estão em certa sintonia, não é? Eu também consigo entender que no campo espiritual, na medida que, com base no meu pensamento, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, eu também estou angariando, não é? Através dessa sintonia de campos mentais e emocionais, eu estou angariando as minhas amizades, né, espirituais. Todos nós temos os nossos amigos, né, espirituais. Lucas, não me fale isso não, que eu fico com medo, né? Mas todos nós temos, né, partimos da premissa de que a vida continua. Nós vamos um belo dia desencarnar. Essa é uma certeza que nós temos. Um belo dia o nosso corpício, não é? Ele morre, o corpo físico, e a gente começa uma nova jornada por meio dos nossos corpos mais sutis, né? Então, tendo essa certeza, nós sabemos que a vida continua depois da morte do corpo físico e que existe, né, uma continuidade, inclusive, de ideias, de pensamentos, né, em relação àquele que partiu. Não é porque ele desencarna que ele vai virar um santo, né? Não, não é porque ele desencarna que ele vai mudar a sua personalidade, de forma alguma. Nós desencarnamos e continuamos mais ou menos na mesma faixa de amadurecimento em que nós nos encontrávamos. E pode ser que a gente consiga amadurecer um pouco mais lá no plano espiritual, retorne para o campo terreno através de outras reencarnações e a gente vai aprendendo a cada dia mais a amar, né, um pouco mais, que essa essa, né, no final das contas, a grande meta do espírito, amar, né? Bom, se eu parto dessa premissa de que nós continuamos a vida com os mesmos pensamentos depois do desencarne, então é claro que eu tenho uma interação entre esses espíritos que desencarnam com aqueles que ficam. Porque perceba, lá atrás nós falávamos das emoções, e esse desenlace ele gera em nós, né, principalmente se é com um familiar, com alguém próximo, né, uma carga emotiva muito grande. E se existe emoção, existe influência, não é? Se existe emoção, existe influência, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então é claro que nesses processos de desenlace, não é? Ou processos em que a gente continua tendo, né, uma certa ligação com a pessoa que vai e que desencarna, a gente, claro, continua, né, de uma forma talvez não tão perceptível, mas a gente continua ligado por meio dos pensamentos. Por isso que a melhor forma de nós colaborarmos com o desencarne de um ente querido, né, é através da prece. Aquele momento emotivo, nós fazemos uma prece profunda, a gente encontra, né, quase que de imediato aquele espírito, como se a gente estivesse falando ali para ele. Tamanha é a ligação que esse momento nos empurra, né, nesse momento de
de dor, de emoção, enfim, não há nada melhor do que uma prece para a gente aliviar, talvez, a saudade de quem fica e a saudade de quem foi, né? Bom, então, assim, existe essa interação, né? E essa interação ela não existe apenas, né, claro, dessa forma positiva, dessa forma construtiva. Olha, eu vou fazer uma prece e isso vai serenar o meu coração e vai serenar o coração daquele que já partiu. Existe também, né, um outro lado da moeda, que são as interações desconstrutivas, né, que aproveitam da mesma forma das nossas emoções, mas nesse caso dos desequilíbrios das nossas emoções, né, para interagir conosco e às vezes nos influenciar para alguma decisão, alguma tomada de decisão não tão construtiva para a nossa jornada, né? E aí, pessoal, aqui eu faço uma ressalva, porque isso se trata de um processo que a gente costuma chamar de obsessão, e a gente chama esse que trabalha essas influências desconstrutivas de obsessor. Eu já falei, eu não gosto desse termo, eu chamo de um amigo, porque de fato é um amigo. De fato, ele está sintonizado com um conteúdo que é seu. Então, não adianta a gente querer colocar a culpa, né, no obsessor, porque, na verdade, esse processo de influência, ele é mútuo. Você abre janelas, né, e aquele pensamento, as janelas da sua mente, né, e aquele pensamento desse amigo entra. E vocês começam um processo mútuo, né, de influência. Como as amizades aqui, nem todas as nossas amizades são tão saudáveis assim. Tem um amigo que gosta de correr no parque, tem outro amigo que gosta ali de outras coisas não tão saudáveis, né? Então, nós temos as nossas escolhas a nível espiritual e que demandam, né, essa compreensão de que, a depender do teor do que você pensa, a depender do teor do que você sente, automaticamente você angaria para dentro da sua casa mental essas amizades, né? Então é muito melhor a gente entender o outro como sendo um amigo, porque amigo a gente não manda embora, a gente não chuta, né, para fora de casa. Um amigo é sempre bem recebido, sempre bem compreendido, e quando a gente vê que esse amigo não está no melhor caminho, quando ele vê, às vezes a gente vê que talvez ele não está colaborando tanto assim com a nossa vida, a primeira tentativa é conversar com ele, não é? É entendê-lo e é fazer com que ele mude, talvez, né? Ora, pode fazer isso em nível espiritual, né? Claro que nós podemos. Quando a gente começa a fazer as nossas preces, quando a gente começa que talvez o ambiente aqui da nossa casa não está tão bom, que a gente sente que tem alguma coisa errada, a gente começa a fazer as nossas preces, faça uma prece pelos seus amigos espirituais, né? Para que eles te ajudem e deixem você ajudá-lo também, né? Peça perdão e perdoe quem quer que venha ao seu pensamento, não é? Porque nós precisamos compreender, né, e ter essa cultura de que nós somos todos irmãos, estamos todos irmanados no mesmo processo. Primeiro, então, nós precisamos entender o poder das nossas emoções e o quanto isso nos influencia. Vou dar um rápido exemplo, né, para a gente entender essas tomadas das nossas decisões, voltando lá atrás. Quem entra numa briga, né, geralmente é difícil entrar, mas quando entra é difícil sair. Já viram? Numa briga, numa discussão. Por quê? Porque quando você entra, o calor das emoções te impulsiona, né, potencializa aquele seu ato e você começa a retroalimentar aquele ódio, aquele desejo de vingança, e aí é muito difícil sair daquilo. Por quê? Porque naquele momento você deixou a sua emoção aflorar, né, e muito provavelmente você perdeu o controle, né? Então são nos processos de emoções descontroladas que a gente
perde o controle e acaba fazendo aí cometendo algumas atitudes que a gente não gostaria. Mas processos emotivos também nos ajudam quando eles são bem organizados, quando eles são bem estruturados, quando eles são bem equilibrados, não é? Numa passagem muito bonita no livro Boa Nova, o capítulo 30, trata Humberto de Campos do desencarne de Maria. Uma passagem belíssima. Maria está ali já no final da sua vida com João. Entra, né, um senhor ali, bateu na sua porta pedindo ajuda. Ela recebe, coloca para dentro de casa, e quando ela vê é Jesus. Mãe, eu vim te buscar. Né? E Maria, então, como um último pedido, pede para ver as pessoas que estavam já na época sendo perseguidas, os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo assassinados aí nos circos públicos. Não é? E Maria, então, pede para ver essas pessoas. E Jesus, então, leva ela ali para uma cela, né, onde se encontravam alguns cristãos, quase, né, ali no limiar da morte, para serem jogados às feras, né? Aqueles cristãos presos, perseguidos, e Maria em espírito, junto de Jesus, estimula uma jovem a cantar uma canção, né? Aquela jovem que estava presa, né, ali prestes a ser jogada às feras por ser cristã, é estimulada por Maria a cantar uma canção, né? Essa jovem começa a cantar e todos os outros da cela começam a cantar também, né? Os portões se abrem e eles são jogados às feras, mas eles vão cantando. Eles vão cantando porque eles ouviram a canção de Maria, não é? Ou seja, esse processo emotivo também, quando bem equilibrado, né? Quando a gente se deixa levar pelas boas emoções do amor, a gente endereça, a gente abre as nossas janelas também para as boas influências dos espíritos equilibrados. Não é? Tudo é um processo emotivo. Se soubermos conduzir as emoções com equilíbrio, se soubermos endereçar, né, essas emoções, formarmos um campo para ouvirmos esse canto de Maria, com certeza os nossos desafios ficam mais fáceis. A gente vai cantando para qualquer desafio. Não é? E esse é o primeiro ponto, entender as nossas emoções nesse processo de influência. Emoções equilibradas trazem influências equilibradas e positivas. E o segundo ponto, claro, entender que todos nós estamos irmanados. Né? Parábola do bom samaritano, um sujeito jogado na rua, ali quase que morrendo, não é? Passa um sacerdote, passa o levita e não ajuda, o sacerdote também não ajuda, e o samaritano, aquele que era tido como um inimigo dos judeus, ajuda aquele senhor. Não é? Por quê? Porque no fundo, nós temos uma concepção cristã de que todos merecem a nossa ajuda. E que quando um cai, é um pouco de mim que caiu. Quando um está jogado, é um pouco de mim que está jogado. Não importa a crença, não importa a religião, não importa a cor, a situação econômica. Né? Já diria o poeta John Donne, né? Não me pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Não é? Quando alguém morre, é um pouco de mim que morreu. Então a gente precisa começar a olhar para esses processos de influências que às vezes a gente acha que é alguém ruim, que está incomodando, né? Mas, na verdade, é uma amizade. Se a gente tratar ele como um irmão, a gente amadurece junto e talvez acaba saindo, né, de um problema e entrando num processo de amadurecimento no campo do amor. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Agradeço a todos a participação e fiquem todos em paz.